Ei, eu tava aqui limpando a minha casa, ouvindo uma música, e de repente começou a vir algumas coisas da minha memória, me lembrando de um momento que poderia ter sido o momento mais difícil da minha vida, talvez tenha sido. Talvez eu nunca viva um momento tão difícil como aquele, e eu resolvi vir aqui compartilhar com vocês, porque eu senti que naquele momento que eu estava ali lembrando das coisas, Deus falou no meu coração. E eu quero dividir isso com vocês, porque Deus não nos dá algo para a gente guardar para a gente, mas é para dividir com os outros. O reino de Deus, ele foi feito para ser vivido em comunhão, para a gente dividir experiências, para a gente aperfeiçoar um ao outro em amor. E é por isso que eu resolvi compartilhar. Há um tempo atrás, alguns anos, eu comecei a ter uma vontade absurda de ser mãe. Comecei a despertar para esse interesse de ter um filho, e eu e meu marido conversamos, decidimos, ok, vamos ter um filho, tudo bem. E começamos a tentar até que eu descobri que eu estava grávida. E aquele foi, de certeza, o momento mais feliz da minha vida, me senti muito realizada, porque eu estava carregando o meu filho que eu tanto desejava. E no momento em que eu descobri que eu estava grávida, chamei meu marido para orar e falei, olha, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse milagre que Ele operou na nossa vida, né? Nós vamos ser pais juntos e vamos entregar a vida dessa criança ao Senhor. E eu me lembro de nós termos orado fazendo justamente isso. E eu lembro de ter falado com Deus, Senhor, esse bebê que eu estou carregando é seu, eu te entrego essa criança, porque tudo que eu tenho é do Senhor. Tudo que eu sou é do Senhor, então o meu filho também vai ser do Senhor. E aquele foi com certeza o momento mais feliz da minha vida. Passado pouco tempo, houve uma fatalidade e aconteceu que eu perdi aquele bebê. E esse foi o momento mais difícil da minha vida. Foi o momento que eu mais chorei, que eu mais sofri, que eu senti a maior dor possível na vida. Não sei nem se eu vou chegar a sentir uma dor tão grande quanto aquela, mas foi com certeza até hoje o pior dia da minha vida, porque eu sonhei muito com aquele bebê. E aquele pouco tempo que eu estive grávida, nós amamos muito aquela criança, nós desejamos muito aquele filho. E eu perdi aquele filho, foi um processo muito doloroso. Pronto, depois que eu descobri que eu tava perdendo o bebê, fui no médico, ele fez um exame e eu descobri, olha, tá realmente perdendo o bebê. Levou ali algumas horas da noite, nós passamos a noite em claro, senti muitas dores, tive muitas contrações e perdi o meu filho, né? Terminei o processo em casa. E chorei muito, sofri muito. E naquela hora do ápice do sofrimento, o Senhor veio e falou no meu coração. E Ele falou para mim o seguinte, eu não tenho a intenção de te causar mal. Nenhuma dor que vem sobre a sua vida é em vão. E eu já tinha convicção, como tenho até hoje, de que os pensamentos de Deus são muito superiores aos meus. Que o entendimento dele é muito maior do que o meu e eu não posso ver a dimensão daquilo que ele faz. Eu só consigo enxergar aquilo que está na minha frente, aquilo que é mortal, aquilo que vai acabar, mas Deus enxerga com olhos de eternidade. O que Ele vê é algo que eu nunca vou conseguir entender a dimensão. Porque a Bíblia fala que a eternidade é conhecer a Deus. E na eternidade vamos passar assim todo o tempo que existe e que ainda existirá conhecendo a Deus. E eu já tinha essa convicção. Então, no momento do maior sofrimento, que eu estava sentindo mais dor, eu chamei o meu marido e falei com ele, vem cá, vamos orar? E chorando muito, com muita dor no coração, eu me lembrei que eu tinha orado quando eu engravidei. E eu falei, Senhor, essa criança é sua, precisa fazer o que o Senhor quiser. Ela não é minha, porque tudo que eu tenho é do Senhor. E naquele momento que Deus tinha falado comigo que não me causa mal em vão, que Ele não tem a intenção de me fazer sofrer em vão, eu falei com meu marido, olha, assim como Jó orou, que o Senhor me deu e o Senhor me tirou, bendito seja o nome do Senhor. Vamos bendizer ao Senhor, porque eu não dei meu filho para o Senhor e agora eu me revoltaria porque ele pegou para ele? Não pode, porque eu entreguei para ele, então ele faz o que ele quiser. Então bendito seja o nome do Senhor. Naquele momento eu tinha muito medo de não conseguir ser mãe, disso se repetir, coisas que qualquer mulher que já perdeu um filho
passa pela cabeça, né? Porque a gente fica sempre com medo. Nossa, será que eu nunca vou conseguir? Será que algo errado aconteceu? Mas o que eu quero trazer para você com essa história é para você confiar no Senhor e nos pensamentos dele. Porque os pensamentos dele são diferentes dos nossos. Nós só vemos aquilo que é momentâneo, mas ele está vendo aquilo que é eterno. Paulo já dizia que nós vemos como espelho, mas depois nós vamos ver face a face. E a diferença é que no espelho a gente tem uma noção do que é uma coisa, mas quando a gente vê face a face, a gente vê plenamente o que é aquilo. Quando nós estivermos junto com o Senhor, nós vamos ver face a face coisas que a gente hoje enxerga como o fim do mundo e que na verdade não era. Hoje eu já tenho uma filha, né? E tenho um filho lá no céu com Deus. Tenho 2 filhos. Um foi morar com o Senhor e eu dei ele para o Senhor. E assim como eu fiz com a minha filha, quando ela nasceu, quando eu estava grávida, eu também falei com o Senhor: Senhor, essa criança é sua. Minha vida é do Senhor. Eu tenho que confiar plenamente nele. Se você tem problemas para confiar naquilo que o Senhor tem para você, ou se nos momentos de dificuldade você se esquece do poder que tem o Senhor, isso é para você se lembrar que nos momentos difíceis, Deus continua sendo Deus. E Ele continua sabendo mais do que você. Às vezes a gente quer saber mais do que Deus, mas Ele sabe muito mais. Ele vê com olhos de eternidade e Ele consegue enxergar o todo. E nós só enxergamos aquilo que está diante do nosso nariz. Então confia no Senhor, porque os planos dele não são para te fazer mal, mas são para a salvação. O Senhor fez uma aliança com o homem porque Ele deseja a salvação do homem. Mas isso é opcional. Para Deus salvar alguém, a pessoa tem que querer ser salva, porque Deus não leva ninguém à força para a salvação. Ele convida, e Deus está te convidando hoje para a salvação, para confiar nos planos dele, mesmo que os planos dele sejam diferentes dos seus, mesmo que as coisas que ele faz na sua vida vão contra aquilo que você acredita. Confia nele, que ele sabe das coisas. Fiquem com Deus.